Durante o período colonial, este estado foi um importante centro econômico e político graças à mineração e à produção agrícola. A região também desempenhou um papel importante na história política do Brasil, tendo sido palco de várias rebeliões e movimentos de independência. No vídeo de hoje, falaremos sobre o estado de Minas Gerais. Mas escuta só, você já viu nosso último vídeo? Para conferir, é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e aprofunda comigo o seu conhecimento sobre o estado de Minas Gerais. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal, Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Antes do período colonial brasileiro, mais de 100 grupos indígenas habitavam o território que atualmente pertence ao estado de Minas Gerais. A região foi ocupada até o século XVI por povos indígenas do tronco linguístico Macro-G, tais como os Xacriebás, os Machacales, os Krenaquês, entre outros. Algumas décadas após o descobrimento do Brasil, no entanto, passaram a ser perseguidos pelos colonizadores no intuito de serem escravizados. Eles eram capturados pelos bandeirantes para trabalharem nas fazendas ou serem vendidos durante séculos. Os indígenas que se revoltaram eram massacrados. Esse processo de extermínio reduziu drasticamente a população indígena, restando atualmente 5 grupos: os Xacriebás, os Krenaquês, os Machacales, Pataxós e Pancararus. O desbravamento do sertão do atual estado de Minas Gerais começou em 1554 com a expedição exploratória do espanhol Francisco Brusa Espinosa, que residia na Bahia. Por ordem de Duarte da Costa, o governador do Brasil, Espinosa partiu de Porto Seguro, percorreu parte das bacias do Rio Pardo e do Rio Jequitinhonha e atingiu o Rio São Francisco em busca de riquezas minerais. Na época, esse território pertencia à capitania de Porto Seguro. Mas a ocupação definitiva do atual território de Minas Gerais pelos portugueses começou somente no final do século XVII, com a descoberta das primeiras jazidas de ouro. O primeiro povoado fundado nesta localidade foi a vila de Ribeirão do Carmo, que foi elevada à categoria de cidade em 1745 com o nome de Mariana, em homenagem à rainha Dona Maria Ana da Áustria. Em 1720, foi criada a Capitania das Minas Gerais, desmembrada da Capitania de São Paulo e Minas Douro. No século XVIII, Minas Gerais tornou-se uma das principais fontes de riqueza do Império Lusitano. Com tanta riqueza, seguiu-se um rápido povoamento na região dos conflitos pela exportação das minas, como a Guerra dos Emboabas, com mineiros paulistas. Depois, surgiram os conflitos pelo pagamento da parte do rei relativa à concessão das minas. Em meados do século XVIII, a produção de ouro contabilizada nas Minas Gerais ficava por volta de 10 toneladas anuais. Em 1789, a capitania devia à coroa mais de 7 toneladas de ouro. As ações para a cobrança dessas dívidas levou o povo à revolta, dando origem ao movimento que hoje conhecemos como Inconfidência Mineira. No início do século XIX, Minas Gerais entrou em um novo ciclo econômico com a expansão da cafeicultura, mas a Bahia era, então, a capitania mais rica. Com o esgotamento das jazidas de ouro e diamantes, a população começou a se deslocar para as outras regiões. Os desbravadores passaram a criar novas fazendas por outras regiões do país. No início do século XIX, houve uma intensa criação de vilas, freguesias, distritos e municípios. Isso contribuiu para a expansão e o povoamento do território mineiro, que acabou ampliando as suas fronteiras. A população mineira passou a ser predominantemente rural, e as cidades do ouro ficaram cada vez mais vazias, o que teve grande influência na cultura e na política da província. Em 1889, com o início do período da República Velha no Brasil, em Minas Gerais surgiram os primeiros grandes barões do café,
responsáveis por aumentar significativamente a produção do estado. As oligarquias cafeeiras tinham grande influência no cenário político nacional, a ponto de escolherem os representantes que iriam ocupar o cargo de presidente do país. Os dois estados mais populosos do país, então, firmaram um acordo em que os presidentes eleitos seriam alternados entre paulistas e mineiros, o que ficou conhecido como política do café com leite. O ciclo do café no estado teve certas características particulares que desfavoreceram o crescimento econômico do estado. O lucro gerado pela cultura era em grande parte destinado aos portos de exportação dos estados vizinhos. Além disso, com a abolição da escravidão, os grandes fazendeiros não se preocuparam em incentivar o trabalho livre e assalariado nas lavouras, o que levou a menor circulação monetária. Outro agravante era a desarticulação entre as regiões do estado que tinham mais relações econômicas com os estados vizinhos. Em reconhecimento a essa situação, as elites mineiras iniciaram uma tentativa de centralizar a economia estadual a partir de diversas iniciativas, dentre elas a criação de uma nova capital, Belo Horizonte, em 1897. Uma exceção ao atraso industrial foi a cidade de Juiz de Fora, que apresentou um surto de desenvolvimento industrial sustentado pela economia cafeeira, aliado à proximidade com o Rio de Janeiro. Contudo, tal desenvolvimento durou até 1930, quando a competição com os outros grandes centros industriais do país levou à estagnação e declínio do parque industrial da cidade. No final da década de 1940 e ao longo da década de 1950, Minas Gerais deu início a um novo processo de transformação que alavancou o desenvolvimento do estado, principalmente durante o período do mandato de Juscelino Kubitschek como governador e presidente da República. Nesse período foram criadas companhias de energia elétrica, usinas hidrelétricas e rodovias, além do desenvolvimento do setor metalúrgico, sustentado pela exploração do ferro na região central do estado. Contudo, a instabilidade econômica que se sucedeu durante a década de 1960 afetou a continuidade de tal crescimento, deixando o estado em defasagem. Após altos e baixos na economia, atualmente o estado tornou-se o terceiro maior PIB do país. Então me conta, não dá uma vontade de conhecer um pouco mais da história desse estado brasileiro? Deixa um comentário nos contando. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!